Estamos de volta para começar o painel que traz o tema Tecnologia e a Saúde para quem precisa e quando precisa. E para debater neste painel, convido Silvia Cristina, deputada federal e presidente da Frente Parlamentar em prol da luta contra o câncer. Fábio Franck, presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, é médico coordenador do Centro de Alta Complexidade em Oncologia Clínica do Hospital de Caridade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, e investigador principal do Centro de Pesquisa Clínica da instituição. Roger Miyake, diretor de Acesso ao Mercado e Relações Governamentais da Bristol Myers Squibb no Brasil. Leandro Reis Tavares, cardiologista, atuou como diretor no laboratório Sérgio Franco, posteriormente foi diretor da ANS e atualmente é vice-presidente médico e de serviços externos da Redditor São Luís. Antônio Carlos Matos da Silva, diretor de estratégia de acesso Roche Pharma Brasil. Rafael Laurino, advogado, possui pós-graduação em administração e MBA em gestão de negócios pela FIA. Possui mais de 20 anos de experiência em pesquisa clínica na indústria farmacêutica. Aqui no estúdio, Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, e o moderador do painel, Kaique Nani, que é jornalista, 2 vezes ganhador do Prêmio ESSO e outras 2 vezes do Prêmio Abril. Atuou como repórter, editor e diretor de redação em diversas publicações como Veja, Época, Cláudia e Playboy. Bem-vindo, Kaique. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como já foi dito, eu sou jornalista e vocês sabem, jornalista precisa ser imparcial e muitas vezes tem de ser chato. Mas hoje eu preciso dizer que especificamente neste evento eu não serei nem imparcial nem chato, até porque eu sou um fã incondicional do trabalho do Instituto Lado a Lado pela Vida, que conduz debates de extrema seriedade, sempre baseados em dados, e discute políticas públicas de um nível altíssimo, impactando a sociedade, a classe médica e o parlamento. Então, eu fico muito feliz, muito honrado e satisfeito de estar aqui hoje. Muito obrigado. Mas eu poderia ficar tietando a tarde inteira, mas temos que trabalhar, né? Então, ontem, na abertura desta 3ª edição do Global Forum, nós ouvimos no pronunciamento da presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, Marlene Oliveira, ouvimos que sem investimento em tecnologia será improvável que os sistemas de saúde no Brasil, público e privado, consigam se viabilizar economicamente e oferecer para toda a população um atendimento com isonomia e qualidade. Portanto, o investimento em tecnologia é absolutamente estratégico. Não apenas porque poderia proporcionar um atendimento de qualidade, eventualmente melhorando a qualidade do atendimento e da situação dos pacientes e produzindo a cura. Não que isso não bastasse, mas o investimento em tecnologia também contribui para a prevenção e a redução de complicações. Possibilita o diagnóstico precoce de doenças e diminui os custos com procedimentos desnecessários ou até mesmo ineficazes. Parece muito claro para nós que a sociedade e o Estado precisam discutir a questão do investimento na saúde, não apenas atentando para questões relacionadas a medicamentos e tratamentos, mas colocando tecnologia na pauta, como item prioritário. O debate que teremos agora certamente será de extrema importância para o conteúdo do 2º Discussion Paper do Global Forum. O documento está em fase de elaboração e foca no tema da incorporação de novas tecnologias. Para discutir o assunto tão complexo, com novas nuances que surgem a cada dia, em razão dos avanços, tecnicamente, você tem diariamente novidades que a indústria oferece. Então não podemos ignorar os avanços diários da tecnologia. Nós reunimos um time de especialistas de primeira linha. O grupo contribuirá com a construção coletiva de propostas para que o paciente, que no fim das contas somos todos nós, tenha acesso aos avanços e de modo economicamente viável. Para começar, gostaria que cada um de vocês respondesse de forma como a tecnologia pode ser empregada para oferecer acesso a quem precisa, no momento necessário. Vamos iniciar com a deputada Silvia Cristina.
Olá, muito boa tarde. É um prazer, Kaique, estar participando contigo, com os demais parceiros e debatedores, e um cumprimento especial para aquela que realmente nos inspira a cada dia, a nossa querida Marlene, que é uma querida que nós estamos esperando, aguardando em dezembro aqui na cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, a qual nós vamos entregar o primeiro centro de prevenção e diagnóstico aqui do estado de Rondônia. A tecnologia, nós sabemos e temos conhecimento e defendemos de que a pesquisa ela tem que ser incentivada, não somente incentivada da boca para fora, mas sobretudo de investimentos, né? Nós temos aí grandes pesquisas com relação a medicamentos que são importantes, porque para tratamento de câncer, especialmente, nós não queremos segunda linha, nós precisamos de primeira linha, nós precisamos de medicamentos eficazes para não brincar com a saúde das pessoas. Para isso precisa de investimentos, né? Inclusive é uma das nossas pautas que nós defendemos na Câmara dos Deputados, como também na Comissão de Seguridade Social e na Frente Parlamentar, e essa defesa para que o Ministério da Saúde possa acatar frente às nossas defesas, mas especialmente também com relação aos debates que nós fazemos constantemente. Então, é um assunto de extrema importância que nós vamos debater com relação ainda a esse segundo dia do Fórum Global. Eu estou muito feliz por poder estar contribuindo, mas também levar algumas sugestões, já que represento não somente o estado de Rondônia, mas todo o Brasil. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando com vocês. Seguimos a ordem de quem aparece na tela, da esquerda para a direita. Boa tarde a todos. Bom, é um prazer poder estar aqui na tarde de hoje para a gente discutir a questão de acesso. Eu acho que nada é mais relevante do que a pesquisa clínica para que a gente possa falar sobre acesso. Hoje, no tratamento do câncer no Brasil, e lembrando que 80% dos pacientes brasileiros dependem do Sistema Único de Saúde para tratar a sua doença, o acesso ele é discutido em todos os níveis. Nós temos muitas dificuldades de acesso aos nossos pacientes ao que tem de mais moderno, a inovação e tecnologia de novos tratamentos. Então, a pesquisa clínica ela traz essa oportunidade para o paciente receber em primeira mão tratamentos já de vanguarda, novas tecnologias, tratamentos que tendem a ser cada vez mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Então, não só trazendo uma melhor sobrevida para os pacientes, mas também mais qualidade de vida. Então, nós precisamos brigar para que esse acesso seja contínuo, esse acesso se torne mais fácil para os nossos pacientes, e a pesquisa clínica é um caminho, sem sombra de dúvida, muito importante, muito interessante quando nós pretendemos, então, transformar a vida dos nossos pacientes. Nós, e ouvindo a deputada Silvia aqui falar, eu já tive a felicidade de participar com ela na audiência pública, né, sobre a quimioterapia oral, acho que nós temos o dever, como cidadãos, de brigar pelo nosso direito e pelo direito dos nossos pacientes de poder ter mais acesso. Nós já há 6 anos, pela Aliança Pesquisa Clínica Brasil, brigamos, né, no Congresso pela tramitação do projeto de lei do PL 7082, que visa, então, criar esse marco regulatório e poder facilitar ainda mais o acesso dos pacientes brasileiros à pesquisa. Então, eu diria que esse é o grande caminho e o caminho que nós devemos buscar aqui para que isso se torne cada vez mais ágil e cada vez mais fácil para os nossos pacientes. Boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar o Instituto Lado a Lado no nome de Marlene, que sempre propicia esses fóruns de debates que são certamente um marco para que a gente faça de verdade políticas públicas que vão impactar todos as pessoas que precisam. Quero só saudar aqui os meus companheiros aqui no painel e respondendo sua pergunta, né? Na verdade, a tecnologia e saúde é a grande oportunidade de reescrever os livros de medicina, de trazer
mais vida, mais equidade e mais simplificação para que a gente viva melhor, faça mais coisas, porque ninguém quer ser paciente. Então, assim, eu acho que esse tema é importantíssimo. A gente fala muito de acesso, e o acesso à tecnologia pode fazer com que a gente mude o foco de acesso para desfecho, que desfecho é o que as pessoas esperam e o que elas estão querendo, diminuindo as ineficiências do sistema e trazendo mais vida, né? E só vamos conseguir fazer isso com colaboração pública, privada, trazendo todo mundo junto com uma agenda positiva. Então, acho que esse é o espírito que eu trago aqui para esse debate hoje. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar os colegas, deputada Silvia, é um prazer estar aqui com a senhora, Fábio, Antônio, Roger, Leandro, especialmente para tratar de um tema tão importante. Eu quero, antes, cumprimentar minha amiga Marlene, minha grande amiga, qual trabalho eu admiro demais por toda a garra, perseverança em continuar nessa luta pelo acesso para novas tecnologias, acesso ao tratamento para os pacientes brasileiros. O tema que foi proposto, eu acho que o próprio título se autoexplica. Tecnologia e a saúde para quem precisa, quando precisa, né? Então, nós temos que entender que tudo começa com a pesquisa clínica, como disse o Fábio, que é importantíssimo revermos como estamos fazendo pesquisa também, não só no Brasil, mas no mundo, conseguir trazer, não dentro do início da pesquisa clínica, não só os dados de eficácia e segurança, mas começarmos a pensar também em dados que proporcionam acesso para dessas novas tecnologias aos pacientes. Então, nós temos que trazer informações econômicas, informações sociais, que nos deem a possibilidade de, ao final de uma pesquisa, ao final da aprovação dessa pesquisa pelas autoridades regulatórias, termos também dados suficientes para conseguir prover essa tecnologia para quem precisa e quando precisa, não é? Então, esse debate, eu espero que nós possamos aqui trazer muitas informações pertinentes, especialmente do ponto de vista social e de acesso, como eu disse, mas também pensar um pouco em que Brasil nós temos, que Brasil nós vivemos do ponto de vista regulatório, que Brasil nós vivemos do ponto de vista de acesso, da medicina, e tentar buscar aqui algumas soluções, não teremos todas, mas pelo menos algumas soluções que nos dê um caminho para que o Brasil que nós queremos, em termos de saúde, de acesso, pesquisa e investimento. Eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço pela oportunidade. Boa tarde a todos. Meu nome é Roger. Eu gostaria, em nome da Bristol e no meu nome pessoal, agradecer ao Instituto Lado a Lado pela Vida, em nome da Marlene, né, pelo convite de fazer parte desse painel de discussão, onde eu tive a felicidade de encontrar aí pessoas muito queridas, né? Deputada Silvia Cristina, Fábio, Antônio, Rafael, Leandro. Kaique, respondendo a sua pergunta, né, e quando é difícil somar alguma coisa ao que todos já disseram, eu sou médico de formação, assim como o Fábio e o Dr. Leandro, né, e eu acho que a tecnologia, né, já se falou sobre pesquisa clínica, falamos sobre achar soluções inovadoras para tratar as doenças, simplificando tratamentos, aumento da produtividade, diminuindo os custos, tendo mais eficácia, garantindo acesso, conseguindo dados através dessas pesquisas que possam ajudar na incorporação e no acesso a esses medicamentos. Acho que tudo isso é muito importante, a tecnologia realmente faz parte de tudo isso e acho que vamos discutir mais a respeito de cada um desses itens ao longo desse debate. Eu queria dar um passo para trás e dizer que a tecnologia é fundamental, não há dúvida nenhuma, desde que o básico seja feito muito bem feito. Né? E, às vezes, para fazer o básico, não exige muita tecnologia. Né? Então, por exemplo, a deputada Silvia já falou sobre financiamento. Né? Financiamento de saúde, né? Que certamente vai propiciar essa incorporação de novas tecnologias. Não depende tanto de tecnologia, depende de políticas públicas de saúde. Né? Fazer com que o médico utilize bem esses medicamentos não tem muito a ver com tecnologia, tem a ver com educação médica de qualidade. Né? Então, eu acho que é fundamental a discussão da tecnologia em todos os aspectos da saúde,
mas acho que a gente não pode perder de perspectiva de que ainda há muito para ser feito no básico, no que diz respeito à saúde no Brasil. Obrigado. Acho que sou eu, né? Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo a Marlene pelo gentil convite de estar aqui, podendo compartilhar com essa mesa tão brilhante e prestigiosa esse debate. E para mim, que sou médico e gosto da medicina bem feita e da atenção e da assistência às pessoas, é uma felicidade estar nesse evento, porque é um evento que busca conjugar incorporação tecnológica com acesso. Normalmente, os eventos tentam conjugar incorporação tecnológica com custos, acesso com custos, e é como se uma coisa gerasse um impedimento em relação à outra. Eu espero poder colaborar aqui nesse debate, discutindo formas pelas quais a incorporação tecnológica ela pode ser alcançada e ela sim pode propiciar maior acesso. Existem diversos modelos exitosos e a incorporação tecnológica ela precisa continuar existindo. Nós, em 4 décadas no Brasil, ganhamos 25 anos de expectativa de vida da população. Isso não seria possível se a gente não andasse na incorporação tecnológica na velocidade que ela se dá. Mas como você incorpora, da onde você limita recursos para poder dedicar a isso, que eu acho que é o ponto que a gente pode debater aqui e trazer oportunidades para que a gente possa cada vez mais dar acesso a mais brasileiros à medicina o mais contemporânea possível. Então, essa é a minha colocação inicial e meu agradecimento mais uma vez pela possibilidade de estarmos aqui juntos. Muito obrigado. O tema que nós vamos discutir agora já foi introduzido por muitos dos debatedores, a questão das pesquisas clínicas, né? O Brasil não está nada bem nesse painel, né? Nós somos o 24º país na participação de estudos clínicos. É um total de 2,1% do total mundial, né? O Brasil fica atrás do Irã, da Índia e do Egito. Os líderes em pesquisas clínicas no mundo são os Estados Unidos, com quase 35%, e a China, com pouco mais de 23%. Eles lideram os estudos. O cenário impacta na atração de investimentos, na produção científica e na inovação. Todo mundo fica de olho na posição de um país no aspecto das pesquisas clínicas antes de investir pesadamente no setor e em tecnologia. E aqui temos ainda a questão regulatória, fundamental nessa discussão, né? O Estado ajuda ou atrapalha na produção de pesquisas clínicas, né? Bom, para debater todas essas questões, eu peço que o Fábio e o Rafael nos atualizem nesse cenário, no cenário das questões regulatórias. Na sequência, nós podemos ouvir a deputada, que poderá nos informar sobre a tramitação do projeto de lei 7082, e seguindo o debate, ainda o Roger e o Antônio Carlos, que podem apresentar a visão da indústria sobre o tema. Fechando a sequência, o Leandro, ele pode nos dizer como a questão da pesquisa clínica é encarada pela população, pelos pacientes e seus familiares. Vamos, então, iniciar esse bloco de debate sobre pesquisa clínica. Perfeito, Kaique. Talvez o grande problema da pesquisa clínica no Brasil sempre foi a falta de agilidade nos processos regulatórios, e aqui colocando, então, as aprovações éticas e as aprovações sanitárias, e também a falta de previsibilidade. Então, sempre que nós tentamos colocar o Brasil no cenário da pesquisa clínica, nós temos extrema dificuldade de estipular um prazo. E a gente sabe hoje, e percebe com a própria pandemia, que nos ensinou muito, que a agilidade dos processos, né, que a celeridade nas aprovações regulatórias possibilitam que a gente consiga incluir o país no roteiro de testes de tratamentos extremamente inovadores. Quem não quis participar dos testes de vacina, né, quem não quer participar dos testes com medicamentos agora para a Covid? Então, a dificuldade que nós temos ainda, né, melhorou, mas que ainda se perpetua,
é a questão de nós demorarmos muito tempo para termos as aprovações. Também temos uma duplicidade de aprovação ética, porque as normativas hoje nos obrigam a ter uma aprovação pelo Comitê de Ética Nacional, que é a CONEP, e uma nova aprovação pelo Comitê Local de Ética em Pesquisa. Então, se a gente tentar tornar homogênea toda a questão da legislação, da regulamentação, se nós pudermos, então, tornar igual esse acesso, certamente nós colocaríamos o Brasil num cenário mundial de pesquisa clínica e tornando o Brasil atrativo. Não mais um mero ator coadjuvante, com os números que você frisou, em 24º lugar, mas como protagonista. E nós temos hoje estrutura para poder desenvolver isso, nós temos instituições capacitadas, pesquisadores capacitados, nós só precisamos ter as mesmas oportunidades. Então, esse é o grande desafio que nós vemos enfrentando no decorrer dos últimos anos. Nós queremos agora, então, fazer com que as coisas e as próprias... que a própria legislação da pesquisa clínica torne a pesquisa clínica uma atividade extremamente profissional. Nós vamos conversar sobre isso certamente hoje, sobre a transformação digital da pesquisa clínica e como a pesquisa clínica não é mais local para amadores, né? Nós precisamos de profissionais que tenham, então, toda esse expertise para poder desenvolver essas pesquisas clínicas. Então, o nosso grande desafio, e da qual o Rafael, a Marlene nos apoiou, foi tentar, então, estabelecer esse marco regulatório, tornando as coisas bem claras e estabelecendo, então, regras que possam tornar o Brasil competitivo. Isso certamente vai abrir o Brasil para um cenário que nós nunca imaginamos antes, de ofertas de novas terapias, de tratamentos inovadores em várias áreas terapêuticas e possibilitando, então, que é o objetivo final, o acesso aos nossos pacientes. Precisamos aprovar o projeto de lei o quanto antes, precisamos, então, estabelecer esses prazos competitivos e aí, a partir disso, poder abrir o Brasil inteiro, e quando eu falo Brasil inteiro, não só centros de pesquisa concentrados no Sul e no Sudeste, mas também centros de pesquisa na região Norte, na região Nordeste, no centro do Brasil, para que o paciente brasileiro possa ter acesso próximo da sua casa e próximo da sua família. Eu acho que esse é o objetivo que nós temos que traçar daqui por diante. Kaique, pois não. O Dr. Fábio trouxe para a gente um apanhado de toda a pesquisa clínica e as dificuldades que nós temos. Eu queria agregar mais algumas outras dificuldades. Além da dificuldade que temos em questão de prazo e falta de previsibilidade, ou seja, nós não temos aqui no Brasil uma lei clara, uma regra clara que diz exatamente o que a autoridade regulatória irá nos pedir quando submetemos um protocolo de pesquisa para aprovação. Nós não sabemos o que a autoridade ética ou de bioética vai nos solicitar também em relação a isso, mas muito além disso, nós não sabemos o que vai acontecer com esses pacientes ao final do estudo. Ao final do estudo, alguns pacientes terão direito à continuidade do tratamento da pesquisa, porque, eventualmente, não há outro tratamento disponível para o paciente no Brasil. Ou ainda, esse paciente que acabou de sair de uma pesquisa clínica, como ele vai ser reintegrado ao sistema de saúde, seja público ou privado? Todas essas questões, elas não estão claras em lugar algum. Um outro ponto bastante importante, o Dr. Fábio sempre traz a questão da competitividade. O Brasil, pouco competitivo, embora sejamos 210 milhões de habitantes, com toda a variação étnica que temos no país, com toda a estrutura do Sistema Único de Saúde, que proporciona centros de pesquisa espalhados pelo Brasil todo. O Dr. Fábio citou a concentração dos estudos clínicos no eixo sudeste e sul do país. Por que não temos pesquisa em Rondônia? Por que não temos pesquisa no Amazonas? Por que não temos pesquisa no Pará? Ou temos muito poucas, né? E aí
Além disso, agregue-se a tudo isso, nós estamos falando de pesquisas multicêntricas internacionais, que são patrocinadas pela indústria farmacêutica, por grandes instituições de fomento, mas e as pesquisas nacionais? Não é? Que regras nós temos aqui no Brasil, ou que legislação nós temos no Brasil, que incentive a pesquisa também aqui nacionalmente? Nós temos pesquisadores aqui, formados aqui no Brasil pelas universidades públicas brasileiras, indo fazer pesquisa fora do Brasil, indo fazer pesquisa nos Estados Unidos, na Europa. E por que isso acontece? Acontece justamente pela burocracia que nós temos aqui no nosso país para aprovação de uma pesquisa, falta de incentivo para esse pesquisador permanecer aqui no país, né? Além disso, pouca pesquisa internacional chegando, que poderia ser uma ponte para esse jovem pesquisador entrar no mundo da pesquisa, se tornar um pesquisador com oportunidades de desenvolver protocolos multicêntricos e conhecer outros pesquisadores, conhecer novas tecnologias. Mas eu acho que o mais grave de tudo isso é, para o paciente brasileiro, para nós, que deixamos de ter oportunidades, sejam estudos multicêntricos internacionais, sejam estudos locais, deixemos de ter oportunidade de participar desses projetos. No caso da oncologia, de ter, eventualmente, a chance de tratar seu câncer já politratado, talvez sem muitas perspectivas de novas terapias disponíveis no Brasil, aprovadas, mas tem, na pesquisa clínica, a esperança de ter seu tratamento também garantido com novas tecnologias. Então, a pesquisa é a porta de entrada para a tecnologia em saúde. O projeto de lei 7082 de 2017 é um projeto que inicia lá em 2015, justamente porque não há uma lei ordinária que regula a pesquisa no Brasil. A pesquisa no Brasil é regulada por resoluções do Conselho Nacional de Saúde, resoluções da diretoria colegiada da Anvisa. Nós não temos uma lei que garanta aos pacientes brasileiros seus direitos como participantes da pesquisa, que garanta aos investidores segurança jurídica para vir para o Brasil e fazer sua pesquisa aqui no Brasil, não garante aos pesquisadores essa mesma segurança jurídica de poder conduzir uma pesquisa no Brasil com o conforto que o direito lhe traria, que a lei lhe traria para fazer a coisa certa e garantir que a pesquisa tenha a lisura correta como ela deve ter. Então, a deputada com certeza vai nos ajudar, nos clareando um pouco mais sobre as perspectivas da tramitação desse projeto, que está ansiosamente sendo esperado por toda a comunidade científica, os pacientes, nós, profissionais da pesquisa, que hoje está já em tramitação, tramitou pelo Senado, já tramitou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada recentemente na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara e aguarda para ser apreciada no plenário da Câmara. É um prazer falar mais uma vez, agradecer ao doutor Rafael, que foi muito preciso nas suas palavras, e como parlamentar, eu não posso dizer, deixar de falar que lamento pela lentidão como acontece, sem dúvida, a tramitação destas leis. Para se ter uma ideia, esse projeto ele começou a ser debatido há 6 anos, praticamente, entrou em pauta em 2017, nós estamos em 2021, é claro que ano passado tivemos aí um imprevisto da pandemia, mas aí é que nos motivaria mesmo para poder dar sequência. O bom é que os trâmites eles já aconteceram, já teve relatórios favoráveis para que nós pudéssemos, de fato, agora estar pronto para que nós pudéssemos avaliar. Tem o nosso compromisso, até porque a segurança jurídica ela tem que ser garantida não somente para quem quer pesquisar, não somente para quem quer investir, mas especialmente para quem, na verdade, tem como esperança essas pesquisas que elas tendem a levar a qualidade de vida, a esperança para essas pessoas propriamente ditas. Então, o Brasil tem um potencial grande. Nós tivemos aí, esse período de pandemia, vacinas foram produzidas
no Brasil também, né? E olha quantas pessoas estão preparadas, né? Cientistas, pesquisadores, que estão preparados para poder oferecer, né, do seu intelecto, das suas pesquisas, mas falta, é claro, que esse projeto, de fato, ele aconteça para que ele seja sancionado e aí, de fato, né, nós podemos avançar. E o que isso traria realmente esperança para muitos, especialmente com câncer. Nós temos que avançar, né? Nós temos pesquisas aí que em 2050 uma a cada 2 pessoas serão acometidas do câncer, então, ou eu ou você, né? Então, nós temos que pensar nesses avanços para que o mundo, mas especialmente o Brasil, esteja preparado, né? Como mesmo o Kaique disse, existem muitos outros países que estão bem à frente do Brasil, mas porque, diferente do nosso país, existe um interesse específico para que avance, especialmente para o avanço dessas tecnologias e pesquisas. Mas nós estamos lá para poder avançar nisso, né? Como deputada de primeiro mandato, a gente está com uma ânsia de que muitos projetos de fato aconteçam, com a derrubada do veto da quimio oral, né? Que nós estamos aí, pensávamos que pudéssemos derrubar hoje, mas ainda será na próxima quinta-feira, estou ansiosa, mas de fato tem o nosso compromisso, assim como presidente da frente parlamentar, mas como paciente que ainda faz tratamento com câncer, sei o quanto que isso significa para que nós possamos avançar. Então, eu garanto, e falo especialmente no fórum, que nos próximos dias nós vamos agir integralmente para que esse projeto esteja para apreciação. E da maneira como foi tramitado, especialmente na Comissão de Seguridade Social, eu não acredito que os pares nós teremos nenhum tipo de problema para aprová-lo por unanimidade, visto a importância do que esse projeto significa para o Brasil. Como falar depois do Dr. Fábio, do Dr. Rafael e depois da Sílvia, né? Mas a perspectiva, assim, como uma empresa, como uma indústria, os temas regulatórios, acho que a gente tem os talentos, acho que a gente tem excelência, acho que a gente tem tudo para ser competitivo. Hoje as regulações têm melhorado, tem todos os desafios. Nós, como empresa, estamos conseguindo trazer estudos clínicos, ampliando nossa participação nos estudos clínicos, mas certamente a gente precisa, como indústria, mais ajuda para que a gente possa acelerar, porque como assim, o mundo, infelizmente, hoje é globalizado e é competitivo, né? Quanto mais... E a pesquisa clínica é a primeira grande oportunidade de gerar acesso às pacientes, principalmente no serviço público, para novas terapias, para novas esperanças. Então, assim, temos investido principalmente em discussões produtos que vão estar, que têm um horizonte de 4 ou 5 anos para lançar. Então, por exemplo, doença de Alzheimer, coisas que é difícil você hoje definir algumas coisas que acabam colocando impedimentos de como a gente pode acelerar, mas eu escutando vocês, e assim, de volta a falar, né? Nós temos talento, temos excelência e temos compromissos, e eu tenho certeza que a política pública muitas vezes não vai na velocidade do que a gente precisa, mas se está na agenda, isso eu vejo avanços na agenda positiva, e o COV ensinou a gente que é possível fazer pesquisa clínica nacional, local, e que tem todo o arcabouço jurídico e regulatório para que a gente acelere isso. Então, o compromisso, aí provável o Roger vai complementar, mas há o compromisso não só, por exemplo, da empresa que eu represento, mas de todas as empresas de querer acelerar isso, porque a pesquisa clínica é um marco de que, se a gente fala de acesso e de onde nasce a inovação, é por aqui. Só complementando, Antônio, você tem toda a razão, a pesquisa clínica é a matéria-prima, não apenas das empresas, né, que nós representamos aqui, que são focadas na pesquisa de novos medicamentos, mas é a matéria-prima da medicina, né? Sem a pesquisa clínica, a medicina não avança e acho que a Covid trouxe essa perspectiva, né? Se nós estamos agora conseguindo ficar um pouco sem máscaras, nós estamos conseguindo agora voltar para o nosso trabalho, a gente está tendo uma perspectiva de passar o Natal de novo com as nossas famílias novamente juntos, é porque houve pesquisa clínica e houve desenvolvimento de vacinas, né? Então, a pesquisa clínica ela é fundamental para o avanço da medicina.
Eu não tenho dúvida, e concordo com você, Antônio, a matéria-prima brasileira para isso é espetacular, né? Nós temos médicos altamente capacitados. Aqui temos alguns exemplos, né, entre eles o Dr. Fábio Frank. Nós temos centros de pesquisa excelentes que não fazem, não perdem para nenhum outro centro do mundo, né? Nós temos material humano do ponto de vista também de pacientes. Nós temos uma diversidade genética no Brasil que possibilita fazer pesquisas a respeito de qualquer área terapêutica, com qualquer tipo de etnia, a qualquer tempo. É muito anedótico, às vezes, né? O Brasil é o último país a entrar nesses protocolos internacionais e é o primeiro país a completar o número de pacientes que estavam programados, né? Então, mostrando aí a enormidade, o potencial que o Brasil tem para participar desse ambiente global de pesquisa clínica. E eu vou acrescentar um dado adicional, né, Antônio, né, que o Kaique trouxe inicialmente aí na sua fala, né, que nós representamos apenas um pouco mais de 2% das pesquisas globais. O Brasil está perdendo financiamento, né, com essa lentidão, né? Ademais de todos os fatores que já foram falados, né, de acesso precoce ao medicamento, de capacitação de profissionais, o Brasil está perdendo dinheiro, né? Nós podíamos estar trazendo mais financiamento internacional para o Brasil para estimular mais pesquisa, para desenvolver mais médicos, para desenvolver mais centros de pesquisa, né? E eu acho que, né, fico também, doutora deputada Silvia, muito ansioso, né, e aguardando aí a aprovação da lei. Eu sei o quanto a Aliança Pesquisa Clínica Brasil tem ajudado nesse sentido, junto com os parlamentares, para trazer esse assunto à tona e acelerar esse processo de avaliação, tramitação e aprovação. Eu sei que há outras prioridades dentro da pauta legislativa para serem avaliadas, mas esse é um tipo de lei que não pode mais ser atrasado, tem que ser aprovado o mais rápido possível. Leandro, fechando. Olha, a gente tem muita pauta em discussão no Brasil, mas tem uma pauta que é muito pouco explorada, que é do subtratamento e do subdiagnóstico que a nossa população brasileira sofre, né? A gente ouve muito sobre vários aspectos, até de redundância de exame, tomando agendas e tudo mais, mas muito pouco se discute sobre a epidemia de subtratamento e subdiagnóstico da população. Então, assim, para um setor com tantas necessidades, uma sociedade com a carga de doença crescente como a nossa, pesquisa em saúde é fundamental para ser o propulsor setorial, tá? Como uma empresa privada, eu vou dar um testemunho aqui de como a gente consegue trabalhar quando as coisas têm um mínimo de condição, né? A Redditor, ela é um grande grupo econômico, a gente está em 10 estados e no Distrito Federal, mas nem todo mundo sabe que a Redditor financia o maior instituto privado de pesquisa do país, que é o IDOR, o Instituto de Pesquisa e Ensino da Redditor, né? Esse instituto, quando a pandemia chegou no país, em março do ano passado, ele se preparou rapidamente e preparou uma área para pesquisa em Covid. Naquela época, quando a pandemia estava começando, lá para abril do ano passado, havia uma grande dúvida se um determinado medicamento antihipertensivo alterava a resposta clínica do paciente na Covid, e se esse medicamento deveria ou não ser suspenso. Um certo pânico se instalou na comunidade médica, muitos profissionais suspenderam esse antihipertensivo dos seus pacientes, e muitos pacientes que ficaram sabendo da suspeita sobre esse antihipertensivo pararam os seus tratamentos. E a gente sabe que a hipertensão é uma causa altamente prevalente de doença crônica no Brasil. Em pouco tempo, em 4 meses, para ser mais preciso, a gente embarcou num estudo multicêntrico internacional com os 10 centros de pesquisa que a gente tem hoje no Brasil e colocamos 10 mil pacientes embarcados no Brace Corona. O Brace Corona foi o highlight de abertura do Congresso Europeu de Cardiologia, que, para quem não sabe, é o maior congresso mundial de cardiologia. Então, é isso que a gente tem de potencialidade no país, se esse setor ficar bem regulado e bem funcional. O próprio IDOR, ele tem um orçamento previsto para os próximos 10 anos, totalmente da iniciativa privada, de 500 milhões de reais, financiados pela Redditor. E a família MOL, que é a família acionista da Redditor, decidiu aportar outros 500 milhões de reais para fazer 1 bilhão de reais
em pesquisa nos próximos 10 anos, fora o que a gente é capaz de captar da própria indústria no desenvolvimento de pesquisa. Então, assim, não há a menor dúvida que nenhum país se desenvolve sem um setor de saúde robusto, e não há a menor dúvida que um setor de saúde robusto passa por uma área de pesquisa forte, ativa, altiva, nacional, e que seja capaz de colaborar com os nossos pontos positivos, da nossa etnia, da nossa diversidade cultural, com dados mundiais, para que a gente possa melhorar a prática assistencial como um todo. Então, assim, a aceitação dos pacientes, que foi o ponto que me pediram para falar especificamente, eu posso dizer, nada mais, nada menos do que enorme. Eu não posso usar nenhum adjetivo menor do que esse. Os pacientes aceitam, entendem, gostam de participar, se sentem colaborando com o desenvolvimento da sociedade, se sentem colaborando com o bem do próximo, e pesquisa bem feita é muito bonito de se ver. E a sociedade se engaja, a sociedade gosta e a sociedade participa ativamente. E nós realmente temos muito orgulho do IDOR e das pesquisas que o IDOR é capaz de conduzir e de participar, porque a gente não precisa ser pesquisador principal, a gente gosta de produzir ciência, produzir conhecimento e colaborar para o avanço da sociedade. Obrigado aí pelo tempo. Muito obrigado, Leandro. Como a deputada terá que nos deixar daqui a pouquinho, eu gostaria de apresentar uma questão, deputada. O parlamento, em várias ocasiões, quando adiciona determinadas questões a projetos de lei, piora os projetos em vez de melhorá-los. Em relação à pesquisa clínica, nós vimos aqui nesse painel que a sociedade é a favor, quer acelerar, a classe médica tem condições de avançar, o Brasil está perdendo dinheiro, investimentos e pesquisas em razão de um ambiente regulatório completamente desfavorável para o avanço tecnológico e científico. Eu gostaria de saber da senhora se, na sua avaliação, o parlamento seus colegas parlamentares tendem a contribuir positivamente, ou caso eles adicionem determinados jabutis ali no projeto, como várias vezes acontece, é possível que a gente tenha um resultado não muito favorável. Queria uma avaliação sua. Eu acredito que vai ser favorável, que nós teremos um resultado positivo, até porque o lamento da população, mas especialmente os investidores, né? E nós temos aí uma classe médica voltada para que esses avanços realmente aconteçam, então eu não vejo. Existem sim os jabutis, a gente já teve aí vários projetos que ao invés de serem melhorados, eles foram piorados, mas está para a nossa avaliação. Então, eu não acredito que um tema tão importante e tão esperado, e lamentavelmente que desde 2017 ainda não foi pautado, antes mesmo da gente iniciar aí o pleito na Câmara dessa 56ª legislatura, então a gente lamenta porque muitas das vezes se torna tão lento, mas eu garanto e eu acredito e vou trabalhar para que isso não aconteça, para que depois desses 5 anos, avance e que a gente consiga aprovação de maneira positiva, que é o que nós esperamos, porque esperar tanto e depois de uma aprovação sejam colocadas emendas, famosos jabutis em algumas situações para que não aconteça a contento da classe, do apelo que é feito pela sociedade, aí realmente fica inviável o trabalho que nós estamos fazendo. Mas, de fato, quero deixar bem claro para os participantes, para você, Kaique, para a Marlene, de que, nesse caso, eu acredito fielmente de que o resultado será bem positivo e que nós possamos aí recuperar o tempo perdido, o quanto que nós poderíamos ter avançado, o quanto que nós poderíamos ter salvado vidas, o quanto nós poderíamos ter lucrado, vamos falar de lucro propriamente dito, de avançar, de reconhecer o intelecto de tantos pesquisadores para que o Brasil seja visto de outra maneira, e eu tenho certeza de que é possível reverter essa situação positivamente, isso a partir do momento da aprovação da Lei 7082, que desde 2017 está aí tramitando, mas agora, sem dúvida, pronta para ir à votação e receber uma votação favorável
não digo em unanimidade, né? Nós somos em 513, mas uma maioria absoluta para poder dar esse respaldo para a população que tanto espera. Muito obrigado, deputada Silvia Cristina, foi muito bom tê-la conosco. Nós continuaremos de olho nas atividades do Parlamento, fiscalizando como os debates avançarão e esperamos, obviamente, que a gente consiga vencer esse obstáculo. Muito bem, o tema agora é medicina personalizada. Quando a gente ouve o termo, as pessoas que não estão inseridas no debate de maneira mais técnica já fazem ideia de algo muito caro, algo inacessível para o Brasil, algo que possivelmente isso é coisa para país nórdico, isso é coisa para Noruega, Dinamarca, né? Mas a realidade é bem diferente, né? Nós temos, na chamada medicina personalizada, um bom caminho para tudo para quem precisa e quando precisa? Seria eventualmente uma solução? Né? Lembrando, sobretudo para os leigos que acompanham o debate, que o conceito não diz respeito somente ao tratamento, é bem mais amplo. Inclui, por exemplo, testes genéticos na hora do diagnóstico. Parece, de novo, algo muito sofisticado, mas, eventualmente, temos aí um caminho, inclusive, para redução de custos do sistema de saúde. A ordem do debate será o Antônio Carlos, depois o Leandro, depois o Fábio, seguindo pelo Roger e fechando com o Rafael. Antônio Carlos, você com a palavra, por favor. Não, obrigado, Kaique. Provável você tocou no tema que é quando a gente olha de tecnologia, pensando na jornada do paciente, em toda a sua rota entre se sentir doente e receber tratamento e ter algum desfecho, a medicina personalizada é o futuro da onde a gente espera que, como você bem colocou, além de trazer mais inovação e mais, né, terapias-alvo, a gente vai conseguir fazer um impacto na população de forma não tratar todos para depois ver o resultado, mas sim fazendo essa personalização e podendo ter impactos significativos também no sistema de saúde do ponto de vista econômico. Não é uma jornada fácil, porque isso, como bem você falou, sempre a gente coloca os desafios econômicos à frente da ciência, mas esse é um caminho onde várias indústrias, vários pesquisadores, vários centros, a gente tem investido muito, né? Alguns chamam de medicina de precisão, outros chamam de personalized healthcare, mas o que a gente sabe é que isso traz benefícios claros. Hoje a gente tem diversos exemplos, seja no câncer de mama, o câncer de pulmão, que antigamente era uma doença muito específica, para 3 tipos, só a gente classificava muito com 3, hoje a gente vê que é uma doença altamente fracionada, que você tem diversas opções, e óbvio que isso também gera outros desafios, né? Como aprovar, porque você vai ter cada dia mais populações menores, como a gente faz o braço controle. Na palestra anterior, assim, adorei ver já falando do real world evidence como braço controle, olhando e usando dados de vida real também para tomar a toma de decisão, incluindo a decisão regulatória. Então, tudo isso, né, como a gente muda a política pública para tornar acessível. E óbvio que a gente pensa, no Brasil a gente tem sempre 2 Brasis, né? Assim, a gente tem o Brasil para 50 milhões de pessoas que tem um plano de saúde, que é regulado pela ANS e que pode ter acesso a isso, e tem o Brasil do SUS, que aí é um país emergente, que então, assim, a gente também pode fazer medicina personalizada pensando no patient journey, como eu colaboro em cada uma, como indústria, como sociedade, todos juntos encontrando solução para que a gente de verdade faça que a inovação não retarde, não demore a chegar, porque esse é, assim, o futuro ele não espera, e como saúde é o direito de todos, a gente tem que, de forma colaborativa, encontrar formas e não ficar só na discussão do problema, que o custo é o problema, mas assim, a ciência, reescrever os livros de medicina, de novo, eu volto nesse ponto, a medicina de precisão, o personalized healthcare, é o que vai fazer a diferença. Então,
esse tem um compromisso não só de uma indústria como nossa, como a Roche, mas tem certamente muito de conhecimento e aporte de todos os atores do ecossistema de saúde. Então, o convite aqui é: vamos tornar isso possível, porque essa realidade, apesar de parecer distante, ela já tem vários pacientes sendo beneficiados por pesquisa clínica e também por tratamentos disponíveis no Brasil, e isso é a realidade. A minha fala vai no exato mesmo sentido. A medicina personalizada não é algo do futuro. A medicina personalizada... Desculpa, eu estou me degladiando aqui com a iluminação do quarto que eu estou, então vocês vão me ver rodando assim, igual um maluco, mas é porque eu estou bacana aparecer o mínimo, porque estava tudo preto. Quando eu olhei para mim mesmo, eu tomei um susto. Mas a medicina personalizada ela é uma realidade. Ela é uma realidade no diagnóstico das doenças, ela é uma realidade para tratamento das doenças e ela é realidade para o prognóstico dos pacientes. Não oferecer aos pacientes hoje os contornos que esses tipos de testes e diagnósticos disponibilizam é limitar o diagnóstico, o tratamento e a informação sobre o prognóstico desse paciente, que permite que ele tome decisões de vida pelo bem da família dele e da garantia dos seus. Então, isso já veio para ficar. Não adianta colocar um stent caríssimo num paciente coronariopata e ele ser resistente à antiagregação plaquetária. Desculpa usar terminologias talvez muito técnicas, talvez a audiência seja não técnica, mas não adianta. Se o paciente não responde ao remédio, esse stent coronariano ele vai entupir. Não adianta eu usar alguns tipos de quimioterapia para câncer de mama se aquela mulher não tem determinado marcador no câncer de mama dela. Ela não vai responder àquele tratamento e ela está perdendo tempo de receber o quimioterápico correto e o melhor tratamento do seu câncer de mama. Usando 2 exemplos altamente prevalentes e de medicina do dia a dia no mundo real. E você também não fazer alguns testes significa você não dar à pessoa a condição de programar o seu tempo de vida. Ninguém aqui tem bola de cristal, Deus não desceu à Terra, mas modelos matemáticos associados a uma série de testagens já dá maior clareza para a gente saber qual é a chance da gente estar aqui em determinado horizonte de tempo, a depender da nossa condição clínica. Então, assim, eu entendo que a medicina personalizada é algo que precisa ser ampliada e, definitivamente, eu acho que ela é custo-efetiva, se for bem feita, porque ela evita gastos desnecessários, sofrimento desnecessário e frustração social desnecessária. Fábio, por favor. E avançando no que o Antônio e o Leandro já colocaram, eu estava aqui pensando quantos pacientes, né, eu já tratei de forma desnecessária. Quantos tratamentos diferentes eu faria hoje se eu tivesse informação que a medicina personalizada nos traz. Então, obviamente que ela já faz parte do nosso presente, é um caminho sem volta, e o que nós precisamos é tentar desenvolvê-la cada vez mais e desenvolvê-la nacionalmente para que haja, então, uma redução de custos e uma democratização maior desses exames. Mas com testes de DNA circulante, hoje a gente sabe que nós vamos poder predizer a chance de um paciente com câncer ter uma recaída, talvez até diagnosticar um paciente com um estágio antes do câncer propriamente se desenvolver e poder fazer tratamentos que sejam mais efetivos, com uma probabilidade alta de resposta. Eu acho que isso é o sonho de todo médico. Então, nós precisamos agora agregar conhecimentos, recursos e tentar criar essa grande rede nacional. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo farmas como a Roche preocupadas em trazer, né, e desenvolver toda essa tecnologia aqui, quando grupos como a Redditor, por exemplo, se preocupam em investir nacionalmente no desenvolvimento também na medicina personalizada aqui, e a pesquisa, né, acaba sendo o caminho para tudo isso.
para que a gente não fique debatendo de uma maneira cansativa a todo momento as nossas dificuldades de acesso. A gente sabe que elas existem, que provavelmente existirão por um bom tempo, enquanto nós não conseguirmos tornar o país mais homogêneo, e isso é desafiador num país do nosso tamanho, com tantas diferenças. Mas se a gente puder, dentro da nossa ciência nacional, da nossa pesquisa nacional, desenvolver testes com aplicabilidade aqui, com esse desenvolvimento rápido, baratear esses testes e torná-los acessíveis, certamente nós não estamos revolucionando o nosso conceito de saúde, o nosso conceito de tratamento, e muitos tratamentos que existem hoje vão deixar de ser feitos e outros tantos vão aparecer como soluções que a gente nem imaginava. Nós começamos a aprender muito isso com as drogas-alvo, nós buscamos ainda marcadores que possibilitem que a gente tenha fatores preditivos de resposta para a imunoterapia, por exemplo. Agora nós temos toda uma combinação nova de drogas, de anticorpos com droga conjugada, que parecem ser um caminho, né, bem revolucionário também no tratamento do paciente com câncer. E óbvio que cada vez nós vamos querer saber mais, mas quais são as populações que beneficiam? Quais são os pacientes que beneficiam? Que escolhas eu posso fazer do ponto de vista prático? E aí justificar custos com relação a isso vai mostrar, não, eu posso estar usando um tratamento caro, mas a minha probabilidade de resposta é altíssima. Então, isso muda todo o nosso pensamento e a nossa filosofia de gestão de recursos de saúde daqui para frente. Então, é algo que nós precisamos acelerar e nós precisamos agora colocar o Brasil nessa rota também de pesquisa clínica, porque certamente a nossa população deve ter características aí que sejam peculiares, que sejam particulares e que a gente precise também observar melhor. Eu concordo com tudo que foi falado, mas eu gostaria de dar uma outra perspectiva, aquela que eu trouxe inicialmente, né, sobre voltar um pouco para o básico, né? Quando a gente pensa em medicina personalizada, né, aqui os meus antecessores aqui já falaram muito sobre essas tecnologias, e o próprio Kaique lembrou, né, às vezes a gente relaciona isso a tecnologias caras, testes genéticos, marcadores tumorais, né, coisas que parecem situações de ficção científica, né? O Leandro já mostrou, junto com o Fábio e o Antônio, que isso já é realidade hoje, né? Não é nada do futuro, é uma realidade presente. E eu vou dizer mais, o bom médico no passado, sem nenhuma dessas tecnologias, já fazia uma boa medicina personalizada. A medicina personalizada ela começa na sensibilidade, na técnica do médico, ao falar com o paciente e saber qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Já aí já começa uma personalização, né? E essa perspectiva que eu quero trazer de fazer bem o básico, né, obviamente ela não desmerece todo o que está sendo trazido através da tecnologia nesse sentido, né? Mas se um bom médico, vou fazer o raciocínio contrário, mesmo um mau médico, mal treinado, mal capacitado, mesmo com todo o arsenal de potencial de medicina personalizada ao seu dispor, não vai fazer um diagnóstico correto e não vai tratar bem esse paciente, né? Então, voltando um pouco para o básico, né, existe uma necessidade de educação médica também para que todas as tecnologias que nós estamos desenvolvendo através da pesquisa para identificar marcadores que possam predizer, né, uma boa resposta, um bom prognóstico, ela deve ser utilizada por um bom profissional de saúde, né? Nesse sentido, a Bristol ela tem investido, né, em suas linhas de pesquisa também a entender a atuação de marcadores tumorais, né? E para que os nossos medicamentos possam ser utilizados no momento correto, para o paciente correto, na situação correta, né? Sabendo que isso vai aumentar a chance de sucesso desse tratamento, reduzindo também custos para o tratamento, né? Então, a medicina personalizada certamente não é uma coisa do futuro, ela já existe. E, como eu falei, um bom médico faz isso na sua anamnese, no seu exame físico, já está fazendo uma medicina personalizada sem a necessidade de lançar a mão de alta tecnologia ou de exames sofisticadíssimos ou caros para fazer um bom diagnóstico e uma boa programação terapêutica para o seu paciente. Bem, eu queria adicionar um ponto aqui que eu acho que concordo com todos os meus antecessores, o Dr. Fábio, Leandro, Roger,
Mas eu quero colocar um outro ponto aqui que é muito importante, que diz respeito à diferença ou à discrepância que nós temos entre ter uma medicina personalizada e ter um sistema de reembolso para cobrir as despesas que não fala com a medicina personalizada, porque ele é antigo, porque ele foi criado para medicina conhecimento generalizável. Então, aquele medicamento que serve para a amostra do estudo, portanto, servirá para toda a população. E agora a medicina personalizada está nos dizendo, não, vai servir para aquele paciente com aquele marcador genético, para aquela condição, naquela situação que, como o Roger disse, o medicamento certo para a pessoa certa no momento certo. Agora, no sistema de saúde que nós temos, tanto o público quanto o privado, ainda temos um modelo que não atende essa nova medicina. Então, nós temos que discutir, e já há essa discussão no mundo, em países mais avançados, como o Reino Unido, que se busca dados de vida real, se busca dados de evidência no mundo real, para amparar decisões de tratamento, de oferta de tratamento para determinados grupos de pacientes. Então, essa medicina ela é cara? Ela não é cara. Toda nova tecnologia ela vem mais cara e ela vai, na medida do tempo, se tornando mais acessível. Mas, no caso da medicina personalizada, ela precisa de uma forma mais inteligente de ser usada do que nós estávamos usando a medicina em geral. Então, para isso, precisamos de a reformulação de todo o sistema de reembolso de saúde no Brasil, das operadoras de saúde, dos prestadores de saúde dos hospitais, do governo, do Sistema Único de Saúde, então, que envolve toda a sociedade, que envolve os produtores, que envolve os médicos, que envolve os pagadores, para redesenhar o sistema de pagamento e aí sim torná-lo mais eficiente. O Dr. Fábio citou que já tratou muitos pacientes que não obteve o resultado esperado que ele gostaria. Por quê? Porque, obviamente, nesta nova medicina, nós vamos ter que olhar muito bem qual paciente nós vamos tratar. Porque nós vamos buscar a maior eficiência, não só a efetividade, mas a maior eficiência para esses pacientes. Então, é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Se pensarmos em oncologia, por exemplo, as APACs, né, que nós temos hoje para tratar um paciente em oncologia com medicina personalizada, com a imunoterapia, é inviável. Nós temos que rever esse modelo. E aí, sim, conseguir proporcionar acesso de maneira inteligente aos pacientes brasileiros. Muito bem. Parece que nós temos uma sociedade, uma classe científica, médicos, profissionais que investem seu tempo em pesquisas avançadas no século XXI, um sistema de reembolso de planos de saúde no século XX e um ambiente regulatório que, às vezes, quer nos puxar para o século XIX. Então, esse cenário é desafiador, mas vimos aqui na discussão que há caminhos para mudar essa realidade. Agora chegou a hora das nossas considerações finais. 15:06. Eu gostaria que cada um dos debatedores usasse 2 minutos para uma reflexão de fechamento do nosso debate. Vamos seguir a ordem dos que aparecem nas câmeras, da esquerda para a direita. Bom, como mensagem final e avançando um pouco também no que o Roger colocou aqui, né, de que a gente tem que pensar no básico, fica a minha preocupação aqui com o futuro também, porque nós estamos agora passando por uma transformação digital da pesquisa clínica. Nós temos novos processos, como o termo de consentimento eletrônico, nós sabemos de visitas domiciliares e os próprios centros de pesquisa vão precisar se readequar e fazer a lição de casa para que estejamos preparados também para acompanhar essa evolução tecnológica, sob pena de a gente não ter condições mais de fazer pesquisa clínica. E aí vem a minha preocupação com os pacientes brasileiros, né, de que a pesquisa não se torne
algo que possa segregar e se torne inacessível para as populações de baixa renda ou com menos acesso à educação. Então, nós precisamos também, como país, fazer o nosso dever de casa, de que é proporcionar educação para o nosso país, para que os nossos pacientes também tenham acesso à saúde. Eu sempre penso que essa ligação ela é direta. Não existe saúde sem educação, né? E a educação é que vai nos permitir, então, que a gente possa evoluir ainda mais e trazer condições básicas para os nossos pacientes. Então, sim, precisamos pensar alto, precisamos pensar lá na frente e precisamos adaptar o país a todos esses avanços tecnológicos, mas precisamos também buscar soluções para que a nossa população não fique desprotegida, porque a gente sabe o quanto é difícil, por exemplo, hoje, você colocar em pesquisa um paciente com baixo nível de compreensão, um paciente analfabeto, um paciente com mais vulnerabilidade social. Então, nós também temos essa responsabilidade de tentar fazer isso juntos, mas o caminho da evolução tecnológica ela é inevitável e é isso que também vai nos libertar de várias doenças e vai possibilitar que a gente possa pensar num futuro com mais tempo, né, e mais qualidade para nós cuidarmos daquilo que realmente é importante para as nossas vidas. Eu queria de novo agradecer o Instituto Lado a Lado, em nome da Marlene, aos nossos amigos aqui, dos debatedores, assim, Fábio, Rafael, Roger, Leandro e a deputada que saiu. Um prazer sempre estar aqui. Minha mensagem final ela é muito mais para uma reflexão coletiva de dizer, muito provável a gente sabe, a gente é muito forte em saber o problema. Sabe, assim, eu acho que a gente conhece o problema, a gente sabe onde os problemas estão, mas sem uma mobilização, sem a gente nos despir do ego, de dizer que cada um vai fazer a sua solução por sua avenida ou eu vou tomar o meu caminho. E ser o grande chamado que eu acho que agora, que a pandemia nos traz essa grande reflexão é que a gente só sai de um problema se a gente trabalhar junto e coletivamente. E que cada um pode aportar com o seu conhecimento e que não tem ator no ecossistema de saúde que não deva ser ouvido. E que testar, experimentar, fazer coisas pequenas e ter resultados exponenciais, se a gente aprender com as startups e fazer modelos e não olhar o que não deu certo, mas como eu posso melhorar aquilo que está funcionando. Como, por exemplo, o Dr. Fábio começou há 20 anos um centro de pesquisa em Juí que ninguém acreditava que podia ser. É uma pessoa que fez, que consegue. Se a gente usar exemplos positivos de que e esse Brasil tem várias coisas positivas acontecendo, precisa ser exponencial. Não pode ser só eu vou fazer, precisa de colaboração. O nosso concorrente aqui não é uma empresa, não é cada um conflito de interesse, eu estou de um lado ou do outro. O nosso concorrente são as doenças. É fazer um sistema de saúde sustentável. Essa é a minha mensagem final. É difícil? Sim. É possível? Certamente. Sozinho? Jamais. Então, assim, obrigado e boa tarde a todos. Olha, eu concordo, sou um otimista. Concordo também que temos que estar todos juntos. Se não fosse otimista, acho que não estaríamos aqui com o Fábio, com a Aliança Pesquisa Brasil, a Marlene, a deputada, insistindo tanto em aprovar um projeto de lei que vem se arrastando no Congresso Nacional desde 2015, lá desde o Senado. A deputada mencionou 2017, mas 2017 foi quando chegou na Câmara. Teve mais 2 anos lá no Senado, né? E vem se arrastando esse projeto, que pode ser um princípio, a esperança para os pacientes brasileiros e para os cientistas brasileiros de trazer mais investimento para o país. Mas é isso. É o trabalho, um ponto de cada vez, para chegarmos juntos a algum destino final mais favorável. Agora, a tecnologia pode acelerar tudo isso. Então, mais uma vez, sou um otimista. O Antônio citou uma startup, que são modelos de negócio de alta rapidez na sua implantação
e de alta eficiência. Vamos aprender com a tecnologia, com as startups, para acelerar esse processo, para que não seja tão lento como é o processo, por exemplo, de tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional. Mais uma vez, sou um otimista, sou um batalhador e tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos maior interesse como pacientes, como cidadãos, de termos uma medicina mais abrangente para todos, como diz o artigo 196 da Constituição Federal. É isso que nós queremos para o Brasil e é para isso que nós estamos lutando aqui. Eu quero agradecer muito a Marlene, ao Instituto Lado a Lado. Foi uma honra estar ao lado de pessoas tão conhecedoras do tema, alguns que já nos conhecem há muitos anos, amigos, e eu sempre à disposição para discutirmos um assunto tão importante como esse. Muito obrigado. Bom, minha reflexão final, né, a Bristol é uma empresa que pesquisa, desenvolve e disponibiliza medicamentos que possam ajudar pacientes que sofrem de doenças graves. E um dos nossos principais focos é a oncohematologia. E eu tenho uma reflexão aqui que tem me perseguido um pouco agora na época da Covid. Nós sabemos que em 2030 a câncer vai ser a principal causa de morte no Brasil. É uma epidemia que já está anunciada há muito tempo. Eu fico imaginando se em 2009, né, um viajante do tempo voltasse de 2019 para 2009 e falasse para os nossos gestores de saúde: olha, em 2019 vai ter uma epidemia de um vírus que vai matar 600 mil brasileiros. Acredite em mim, é verdade, eu vim do futuro e sei disso. Nós teríamos 10 anos para nos preparar para essa epidemia, capacitando o sistema, disponibilizando recursos para tratamento, para prevenção, para educação, para desenvolvimento de vacinas. E certamente, se tivesse todo esse tempo para esse preparo, nós não teríamos 600 mil mortos, teríamos menos, com certeza. O fato é que a epidemia do câncer já está anunciada. Daqui a 10 anos, 2030, câncer será a principal causa de morte no Brasil. E nós temos tempo suficiente para podermos nos organizar nesse sentido, em termos de capacitação, organização da rede, gestão, desenvolvimento de medicamentos, prevenção, diagnóstico precoce. E certamente a tecnologia pode ajudar em todos esses aspectos, né? Então, com essa minha reflexão final, eu gostaria de agradecer ao Instituto Lado a Lado pela Vida, agradecer a Marlene, né? É sempre um grande prazer fazer parte do Global Forum para discutir questões da política pública de saúde, que nos impacta a todos. É uma oportunidade gigantesca de encontrar pessoas, né, muito conhecedoras, muito expert em suas áreas de conhecimento, e hoje certamente eu saio mais enriquecido do que eu entrei, né, com todas essas contribuições que eu escutei ao longo da tarde toda. Então, muito obrigado, Marlene, obrigado a todos. Bom, e eu quero também agradecer a Marlene e ao Instituto Lado a Lado pela oportunidade de estar aqui junto e lembrar assim que a pesquisa ela habilita o conhecimento para que o conhecimento possa ser aplicado na prática clínica. Mas a prática clínica no Brasil ela precisa passar por um processo formal de incorporação tecnológica que é por decisão governamental. A Anvisa aprova a chegada do conhecimento, mas a incorporação para os planos de saúde se dá pela ANS e para o SUS se dá pelo CONEP. E só depois dessa etapa é que o setor consegue efetivamente operacionalizar e digerir a incorporação tecnológica. Eu contei o que a gente está fazendo no braço da pesquisa, vou contar o que a gente está fazendo depois que são superadas essas etapas burocráticas nas quais a gente não tem acesso. Na rede, para que a gente possa adotar todo o conhecimento e a incorporação tecnológica que tiver à disposição do paciente, a gente criou um modelo de gestão onde a gente centralizou a gestão dos 60 hospitais. Então, o custo administrativo nosso, que em muitos hospitais chega a 15%, 16%, nos nossos gira em torno de 5%. Esse gap é que a gente utiliza para aumentar a tecnologia dentro das unidades e para incorporar tecnologia. Então, não tem mágica, mas tem formas, através da gestão, de você, sem encarecer o setor, trazer a incorporação tecnológica para a beira do leito mais rápido.
No mais, o que eu quero, mais uma vez, é agradecer a oportunidade de estar aqui junto com essa mesa, compartilhando experiências, falando do que a gente faz, ouvindo o que os outros fazem e construindo uma sociedade melhor. E, mais uma vez, obrigado, Marlene, por propiciar esse ambiente de debate de ideias. Excelente. Queria agradecer a todos os participantes. Tivemos um debate de altíssimo nível e é bom lembrar que nós usaremos boa parte do conteúdo aqui discutido para compor o segundo discussion paper do Global Forum. Portanto, teremos aqui geração de conteúdo para a proposição de políticas públicas. Muito obrigado a todos. Temos sempre a esperança de que o Brasil avance na saúde e é possível, como vimos aqui, que esse avanço aconteça rápido se utilizarmos tecnologia. Muito obrigado. Muito obrigada a todos os participantes. Agradecemos também ao jornalista Kaique Nani pela mediação.